Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Capítulo 6. Os dois aventureiros. Parte 2. A porta de madeira se fechou com um baque. O quarto não tinha quase nada, apenas um par de camas rústicas, cada uma havia um baú em seus pés. Depois de abrir as janelas, eles podiam sentir diretamente a luz do sol e ar fresco. Ainz ficou um pouco desapontado quando terminou de olhar os arredores do quarto. Mesmo sabendo que não poderia esperar a mobília e a limpeza no nível de Nazarick em um lugar esquecido como esse, o sentimento de evasão do lugar não quis dissipar. Eu não posso acreditar que ele ousou deixar que ficasse em um lugar assim, Momon-sama. Não diga isso, Nabe. Nosso objetivo aqui é sermos aventureiros em seguida, aumentar nossa fama até o ponto em que todos saibam de nós. Até lá, não vai doer experimentar a vida de um novato. Ainz tentou acalmar Naberal depois de fechar as cortinas da janela, sem expressar sua própria insatisfação. Não havia luz solar suficiente entrando pelas persianas para iluminar o quarto inteiro. Ambos, Ainz e Nabe, podiam enxergar na ausência de luz, então dificilmente seria um obstáculo para eles, mas para uma pessoa normal, esse quarto seria tão escuro que eles teriam dificuldade em enxergar. Ainda assim, a vida de um aventureiro é bastante banal. Aventureiros. Uma vez, Ainz sonhou com essa carreira. Ele os imaginou como pessoas que perseguiam o desconhecido e tinham aventuras em várias partes do mundo. Ainz já havia pensado que os aventureiros eram uma manifestação física do jeito certo de jogar Yggdrasil, mas depois de ouvir a recepcionista da guilda, ele percebeu que a aventura era um trabalho mais realista e chato do que ele esperava. Simplificando, os aventureiros eram mercenários anti-monstro. Embora algumas partes disso se encaixem em seus sonhos, por exemplo, explorar as ruínas de reinos destruídos pelos deuses demônios de 200 anos atrás e investigar mistérios em terras inexploradas, em sua maior parte, eles eram simplesmente caçadores de monstros. Todos os monstros possuíam diferentes habilidades especiais, de modo que os pedidos só podiam ser atendidos por pessoas que sabiam mais truques do que soldados medianos. Se considerar apenas esse ponto, poderia pensar neles como heróis que tinham a confiança e amor do povo comum, assim como nos jogos. Infelizmente, a realidade era um pouco aquém disso. Isso porque as autoridades governamentais não gostavam nem um pouco da existência de grupos armados que eles não podem controlar. Ignorando os lucros arrecadados, os aventureiros não tinham nada além de pouco status social. Outra razão pela qual os aventureiros não eram aceitos em escala nacional, foi por causa do mesmo raciocínio que faz empresas buscarem terceirizados em vez de empregar pessoal permanente. Assim, seriam contratados quando fosse necessário, já que não eram parte vital do negócio. Isso fez os aventureiros serem menos respeitados em países que podiam eliminar os monstros por força de seu poderio militar. De acordo com a recepcionista da guilda, não havia aventureiros na teocracia Slane. Já no Império Baharut, após a ascensão de seu novo imperador, a vida dos aventureiros foi de mal a pior. Ainz baniu a leve decepção de seu coração. Decepcionar-se fazia parte da rotina na vida adulta, um exemplo disso era descobrir que um trabalho que admira dificilmente tem todo o glamour na realidade. Com um breve aceno de sua mão, a armadura negra e as duas espadas em suas costas se dissolveram no ar, e um esqueleto em vestimenta mágica foi revelado. Um par de óculos espelhados com uma cor preto avermelhado. Algo como uma coroa prateada estava em sua cabeça, era cravada com ametistas e espinhos cresciam pelo objeto, fazendo com que parecesse uma roseira. Usava uma camisa de mangas e calça comprida, feita de um material preto lustroso e transparente. Um cinto preto segurava as calças em volta da cintura. Ainz tirou as resistentes manoplas, e havia anéis em todos os seus dedos ossudos, exceto no dedo anelar esquerdo. Suas botas eram de couro marrom avermelhado e bordadas com fios de ouro. Um colar de prata com um pingente de cabeça de leão pendia de seu pescoço, e ao redor havia uma capa vermelha.
Os itens mágicos em Yggdrasil eram feitos com a infusão de um item com um cristal de dados, por isso era muito difícil coordenar sua aparência. No entanto, muitos jogadores não gostavam de usar um traje de palhaço, então, depois de uma certa atualização, os jogadores receberam várias maneiras de mudar a aparência de seus equipamentos sem alterar seus status. A armadura de placas pretas finamente articulada, feita pela magia criar item ótimo, era uma dessas maneiras. Atualmente, Ainz usava óculos do acerto certeiro, uma coroa da fortificação mental, traje da aranha viúva negra, um cinto preto, a Jarngrip que usara antes, um pingente do leão de Nemeia, botas da aceleração, além de outros itens. Em Yggdrasil, o comércio de itens mágicos geralmente era feito na forma de cristais de dados. No entanto, havia pessoas que vendiam itens de segunda mão para fazer itens ainda mais fortes. Foi nesse ponto que surgiu um problema: os nomes de itens mágicos feitos por outras pessoas podem incluir linguagem proibida ou insultar alguém. Às vezes, os GMs pediam aos jogadores em questão para renomear os itens. Em geral, a nomeação de itens era deixada a bel prazer do criador. Como resultado, itens com nomes esquisitos não eram muito populares no mercado. Embora o custo para renomear um item não fosse caro, pouquíssimas pessoas queriam fazer esse gasto. Assim, cada jogador atormentava seu cérebro para dar bons nomes aos seus itens. Portanto, era bem comum nomear os itens em inglês ou usar nomes vindos de mitologias. Claro, havia exceções para isso também. Por exemplo, nomear anéis era muito problemático, então a maioria das pessoas costumava chamá-los de Anel 1, Anel 2, Anel 3 e assim por diante. Ainz tinha até visto alguém que os chamava de Anel Dedão, Anel Indicador, Anel Médio, e assim por diante. Ainz tinha um amigo chamado Guerreiro Takemi Kazushi, que usava duas katanas de vez em quando. Ele nomeou uma delas, a oitava que ele havia fabricado, Takemi Kazushi MK8. A capa vermelha que ele estava usando também foi nomeada seguindo essa linha de pensamento. Inspirado por um anti-herói dos quadrinhos americanos, foi nomeada de manto necroplasmático. Todos estes eram itens Relic Class. Eram 2 níveis abaixo do equipamento principal de Ainz, mas ele considerou que os problemas poderiam surgir ao trazer itens muito poderosos, então ele optou por equipamentos deste nível. Ainz mexeu seus ombros e saboreou a sensação de estar livre de sua armadura. Só então, Narberal fez uma pergunta. Falando nisso, como vamos lidar com aquela mulher irritante? Ah, aquela cuja poção nós quebramos? Não precisa se preocupar. Eu ficaria com raiva também se alguém quebrasse algo importante para mim. Bem, ficaria até que sua supressão de emoção entrasse em ação. Ainz parou por um tempo, antes de continuar. Bem, é apenas natural que ela me repreendesse pelo meu descuido. Mas tudo isso foi porque um humano tolo tentou provocar um ser supremo. Aquele homem é o culpado. Talvez sim, mas fui eu quem arremessou aquele homem. Portanto, espero que você abra seu coração e a perdoe. O que devemos fazer nesta cidade é nos mesclarmos como parte deste mundo, para aumentar a notoriedade de Mumon Inaba. Rumores surgiriam se não pudéssemos sequer pagar a alguém o valor de uma única poção, isso seria ruim à nossa reputação. Narberal assentiu, embora ela não pudesse aceitar o que Ainz dissera. Além disso, devemos dar-lhe algum respeito, já que ela é tecnicamente nossa superior neste ramo. Ainz pegou sua plaqueta de cobre sem encostar no leão de Nemeia. Se é apenas uma simples placa de metal, então ela pode ser forjada, embora isso provavelmente seja algo para a guilda se preocupar. Aquela pequena placa de cobre era como um conjunto de plaqueta de identificação militar. Era o que permitia que as pessoas conhecessem a força de um aventureiro. Cobre, ferro, prata, ouro, platina, mithril, orichalcum e adamantite. Os últimos 3 metais eram os mais valiosos, significando que os aventureiros dessas classificações poderiam selecionar missões mais difíceis e mais recompensadoras. Isso fazia parte do sistema que a guilda havia desenvolvido para evitar que os aventureiros fossem mortos sem sentido. Ainz, um aventureiro recém-registrado, era da classificação mais baixa, cobre. Aquela mulher era uma placa de ferro.
Mostrar a ela um nível básico de cortesia seria o segredo de se misturar com sucesso na sociedade. Ainda assim, sinto que metais macios como a adamantite não são dignos do Senhor, Ainsama. A poitakara, hirokane ou outros metais prismáticos seriam mais apropriados. Essa gentalha da guilda não possui bom gosto. Os metais que Narberal nomeara eram dos níveis mais altos de Yggdrasil. Ains virou um olhar penetrante para ela e então disse: Narberal, só por segurança, me chame de Momon enquanto estivermos na cidade. Entendido, Momon-sama. Precisarei lembrá-la de novo. Me chame apenas de Momon. Minhas mais profundas desculpas, Momon-san. Momon-san, isso soa meio idiota, não acha? Esqueça, se for difícil me chamar de Momon, então pelo menos Momon-san. Entendeu? Sim, Momon-san. Mais uma vez, Narberal curvou-se profundamente até a cintura. Ains deu um peteleco em sua testa. Até agora ela não entendeu porque eu quero que ela me chame de Momon-san. Ela é meio inútil, deixa quieto, não há mais ninguém que eu possa usar por agora, só me resta perdoar. Este é o nosso plano para o futuro. Sim. Narberal prontamente genuflectiu diante de Ains. Era a atitude de uma vassala aguardando ordens. Irritado, Ains não tinha ideia de como proceder. Embora tivesse trancado a porta depois de entrar, a fofoca se espalharia rapidamente se as pessoas vissem essa cena. Ainda assim, porque ela não entende um motivo pelo qual eu quero que me chame de Momon? Eu até expliquei antes de vir à pousada, com um tom de vaga resignação. Ains disse: viemos a essa cidade para nos disfarçarmos de aventureiros. Isso porque precisamos coletar informações sobre os aventureiros, em outras palavras, as pessoas mais fortes neste mundo, embora nossa ênfase esteja em procurar jogadores de Yggdrasil, como eu. A obtenção de ranks mais altos nos permitirá ter trabalhos mais exclusivos, o que também nos permitirá coletar informações mais confiáveis e úteis. Portanto, nosso primeiro objetivo é nos tornarmos aventureiros bem-sucedidos. Após a indicação de Narberal que ela havia entendido tudo, Ains disse a ela sobre as coisas que ela tinha que fazer. No entanto, existem vários problemas no momento. Ains retirou sua pequena algibeira e a abriu, então despejou o conteúdo em sua mão. Eram pouquíssimas moedas. Não havia brilho de ouro entre as moedas. Para começar, não temos dinheiro. Havia várias razões pelas quais Ains pagou como uma poção anteriormente. Uma delas foi porque ele não estava confiante de que poderiam resolver este problema com dinheiro. Dizer que ele não tinha dinheiro para pagar seria digno de gargalhadas. Ains se virou para a surpresa de Narberal e explicou. Melhor dizendo, temos muito dinheiro, mas as moedas que temos são em grande parte moedas de ouro de Yggdrasil. Eu só gostaria de usar tais moedas de ouro como último recurso. Por que isso? Já não confirmamos que as moedas de Yggdrasil possuem valor monetário? De fato, aprendi no vilarejo Carne que cada moeda de ouro de Yggdrasil vale 2 das moedas de ouro locais. No entanto, se usarmos moedas de ouro de Yggdrasil aqui, não sabemos onde elas podem parar. E se tudo for pelo caminho errado, as notícias podem se espalhar descontroladamente, e será um anúncio gritante para outros jogadores de Yggdrasil que estamos aqui. Temos que evitar essa situação, já que não compreendemos totalmente nossas circunstâncias. Jogadores, entidades no mesmo nível que o Senhor, Ainsama. Os vilões que outrora atacaram Nazarick. Ains franziu a testa quando ela se referiu a ele como Ainsama, mas ele não disse nada, pelas mesmas razões de antes. De fato, são seres que não podem ser menosprezados. O nível de Ains em Yggdrasil era o mais alto, nível 100. No entanto, para os jogadores, ser nível máximo dificilmente era uma coisa rara. Pode-se dizer que a maioria dos jogadores era de nível 100. Ains se considera entre os de nível médio alto dentre os jogadores. Isso se dava a ele ter focado em elevar os níveis nas profissões dentro da classe de Magic Caster Undead, e com isso negligenciou aumentar níveis em outras profissões de outras classes. No entanto, dados os itens Divine Class que ele possuía, bem como seus numerosos itens de cache, ele poderia ser classificado entre os de nível superior. Ainda assim, ele não podia brincar com a sorte.
Sempre existe a possibilidade de alguém mais forte. Assim, ele teve que evitar ser encontrado por outros jogadores a qualquer custo. Havia muitos oponentes que Ainz não poderia derrotar se ele fosse atraído para a batalha. Além disso, havia muitos jogadores que eram humanos, e naturalmente protegeriam outros humanos. Se esses jogadores entrassem em confronto com pessoas como Albedo, que viam os humanos como formas de vida inferiores, a grande tumba de Nazarick, ou Ainz ou Gon, poderia muito ter que lidar com toda a humanidade como inimigos. Foi por isso que ele sentiu que trazer Albedo era perigoso. Ainda assim, eu não esperava que a Narberal pensasse da mesma maneira também. Ainz não via a humanidade como um inimigo, mas ele podia matar os seres humanos sem hesitação em prol de seus objetivos. Mesmo assim, ele queria evitar conflitos com outros jogadores. Bem, aquilo foi um desperdício. O que foi um desperdício? Eu estou falando sobre como perdemos aquele sujeito, Nigon, tão facilmente. Ele tinha muita informação, mas ele pereceu sob um questionamento tão simples. Havia aproximadamente 10 pessoas ainda vivas dos membros da Escritura da Luz Solar que foram capturadas no vilarejo Carne. O resto morreu durante o interrogatório e se tornou um material para Ainz conjurar um deles com suas habilidades. Quando recordou a informação de seus cativos torturados, Ainz não pôde deixar de murmurar. A maioria dos jogadores gostaria de apoiar a teocracia Slaane. A teocracia Slaane era uma nação religiosa que venerava os 6 deuses, que vieram ao mundo 600 anos atrás. Nas palavras da Escritura da Luz Solar, a teocracia Slaane lutou para permitir que a fraca raça humana prosperasse, crescesse forte e derrotasse outras espécies. Qualquer jogador com qualquer humanidade restante aprovaria os objetivos da teocracia Slaane. Ao contrário de seu próprio mundo, onde a humanidade estava no topo de todas as criaturas vivas, neste mundo, a humanidade era uma das espécies mais fracas. Embora pudessem construir uma cidade tão impressionante nas planícies, o fato de terem que viver nas planícies só destacava a fraqueza da humanidade. Dito isso, as planícies também eram lugares perigosos. Primeiramente, não havia lugar para se esconder, então era fácil ser descoberto pelo inimigo. Apenas espécies fracas, que não tinham visão no escuro, escolheriam viver em um lugar como este. Eles não teriam espaços seguros ou sala de estar se escolhessem outro lugar. Havia espécies que eram fisicamente mais fortes e possuíam civilizações mais avançadas que os humanos, mas não estavam no controle do continente. Isso porque eles acabaram lutando contra os 8 reis da ganância, que dominaram essa terra 500 anos atrás. A humanidade foi um dos poucos sobreviventes dessa guerra. Se não fosse por este acaso, a raça humana há muito estaria extinta. Qualquer jogador deste mundo gostaria de ajudar a humanidade. Foi por isso que Ainz estava de guarda contra os jogadores e manteve distância da teocracia Slaane. De todo modo, planejo vender as espadas retiradas das tropas da teocracia Slaane que fingiram ser cavaleiros, mas antes disso, precisamos conseguir um emprego. Entendido? Então, vamos visitar a guilda novamente amanhã? Certamente. Embora eu gostaria de aprender mais andando pela cidade, devemos deixar isso para depois de termos ganho algum dinheiro. Entendo. Como empregada de batalha, cumprirei suas ordens com todas as minhas forças. Esse é o espírito. Estou contando com você, Narberal. Ainz sentiu um caloroso brilho de satisfação enquanto observava Narberal curvar-se profundamente. Então ele lançou uma magia e foi envolvido em sua armadura e ilusão mais uma vez. Eu inspecionarei nossos arredores. Você fique aqui e espere por ordens. Por favor, permita-me acompanhar o senhor. Não. Darei apenas uma volta no bairro. Ouvi falar de um grande cemitério e quero visitá-lo, e a outra razão pela qual você está aqui é para afastar intrusos. Você deve ficar em guarda e nunca pestanejar. Embora eu não ache que haja alguma vulnerabilidade em nossas defesas no momento, esse lugar pode muito bem ser considerado território inimigo, por isso você nunca deve relaxar. Entendido. Também deixarei os relatórios agendados para você. Quando Ainz saiu do quarto, Narberal suspirou profundamente.
Então ela esfregou o canto dos olhos. Seus olhos, que previamente eram preenchidos como uma expressão afiada, caíram impotentes. Seu rosto parecia completamente cansado. Até mesmo seu rabo de cavalo parecia ter perdido sua energia e pendurado para baixo. No entanto, ela ainda se lembrava das ordens do seu supremo mestre. Embora Narberal estivesse morrendo de vontade de dar uma espiada do lado de fora do quarto, ela era uma Magic Caster, por isso tinha muita dificuldade em replicar as habilidades dos ladinos. Assim, ela usou as habilidades que conhecia para compensar o déficit. Orelhas de coelho. Um par de adoráveis orelhas de coelho cresceu da cabeça de Narberal quando a magia foi lançada. As orelhas tremelicaram e imediatamente captaram todos os sons ao seu redor. Esta era uma das 3 magias conhecidas como magia de coelhinho para os jogadores de Yggdrasil. As outras 2 eram pés de coelho, que aumentava a sorte, e cauda de coelho, reduzia o agro dos monstros. Lançar essas 3 magias ao mesmo tempo mudaria a aparência da roupa de uma personagem feminina e, portanto, eram muito populares. Entretanto, Narberal não lançou as outras 2, afinal, não eram necessárias. A maioria das magias de Narberal eram relativas ao combate. Esta foi uma das poucas exceções. Depois de ouvir os sons ao seu redor, ela se certificou de que estava segura antes de lançar a magia mensagem. Como esperava, uma agradável voz feminina falou dentro de sua cabeça. Narberal Gama, é algo importante. Sim, é o relatório agendado. Narberal estava falando com a supervisora guardiã da grande tumba de Nazarick, Albedo. Ela descreveu todos os detalhes da situação para Albedo e, finalmente, mencionou a notícia de que Albedo estava morrendo de vontade de ouvir. Ainsama lhe mencionou Albedo-sama. Ele disse que não havia mais ninguém que pudesse confiar além da senhora Khufu. Um estranho grito de prazer ressoou na cabeça de Narberal. Bom, muito bom, Narberal, você é uma boa menina. Continue coletando essas notícias para mim. Esta é uma ordem da supervisora guardiã de Nazarick. Narberal se perguntou, isso realmente vale como uma ordem? No entanto, ela percebeu que isso poderia ser um movimento na luta para melhor servir ao Supremo. Assim, tal ordem fazia o perfeito sentido. Assim que Narberal estava prestes a expressar suas dúvidas, ela ouviu a voz animada de Albedo mais uma vez. Enquanto a Chautier sai a negócios, aos poucos vou diminuir a distância entre mim e o Ainsama. Embora o objetivo seja difícil de alcançar, desde que eu mantenha a pressão e continue alguns passos à frente, poderei alcançá-lo um dia. Quando chegar este dia glorioso, Chautier chorará lágrimas amargas de arrependimento. O grito de prazer de Albedo fez Narberal franzir as sobrancelhas. Aquela voz animada estava começando a irritá-la. Com uma voz que sugeria que ela pudesse começar a dançar a qualquer momento, Albedo continuou tagarelando sobre o que faria em seguida, e como as coisas tinham que ser. Então, de repente, ela perguntou com uma voz calma. Ainda assim, por que está me ajudando? Por que escolheu a mim e não a Chautier? Será que quer algo em troca? A resposta é simples. Se alguém me perguntasse se a Albedo-sama ou a Chautier-sama que é mais adequada para sentar ao lado de Ainsama, eu definitivamente responderia com seu nome, Albedo-sama. Khufu. Maravilhoso. Eu não achei que seria capaz de ver o futuro de Nazarick. Estou impressionada. Além disso, a Yurine-sama tem dificuldade em lidar com a Chautier-sama. Oh, Yuri Alpha. Entendi, então é assim. As outras estão do meu lado também. Os rostos da assistente líder, Yuri Alpha, assim como os de suas outras companheiras, apareceram na mente de Narberal. Isso é difícil de dizer. A Lupus Regina está com a senhora Albedo-sama. Mas a Solution está do lado da Chautier-sama. Quanto a Intoma e Shizu, suas lealdades ainda não são conhecidas. A Solution pode ser conquistada para o nosso lado. Seria muito difícil, porque os gostos dela são muito semelhantes aos da Chautier-sama. Oh, entendo, que hobbies grosseiros ela tem. Narberal concordou com as palavras de Albedo. Ela não fazia ideia do motivo pelo qual Solution gostava do que fazia, e ela não pôde deixar de inclinar a cabeça em perplexidade.
Embora todos os seres humanos fossem formas de vida inferiores, com uma exceção, nenhuma delas tinha o hobby de atormentar humanos. Mas elas matariam qualquer ser humano que estivesse em seu caminho, mesmo que isso fosse algo tedioso. Ainda assim, elas não matariam sem um motivo. Bem, isso não vai mudar. Então, se apresse e traga as outras meninas para meu lado. Comece com a Intoma e Shizu. Isso não deve ser difícil. Solution e Intoma gostam de comer humanos, por isso, se trouxermos a Intoma para o seu lado, a Solution pode acabar se tornando uma aliada como resultado. Faz sentido, você está certa. Então, mudando de assunto, você pode me dizer em detalhes o que meu amado Ainsama tem feito? Sim, como desejar. A comunicação agendada com Albedo acabou sendo muito acalorada. Quando Albedo ouviu que Narberal e Ains estavam dividindo um quarto, ela fez barulhos estranhos e algo como coisas sendo chutadas foi ouvido, a ponto de ter que lançar a mesma magia mensagem 4 vezes. Quando voltou, Ains ficou levemente irritado, mas isso é um conto para outro tempo.